Irmãos, para nós continuarmos a nossa devocional no livro de Marcos, abramos a palavra do Senhor em Marcos capítulo 5. Marcos capítulo 5, verso 1 até o verso de número 20. Marcos 5. Diz assim a palavra do Senhor. Entre mentes, chegaram à outra margem do mar, a terra dos Gerazenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros, e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo, porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele, e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre de noite e de dia, clamando por entre o sepulcro e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando, de longe, viu Jesus, correu e o adorou, exclamando com alta voz: Que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te, por Deus, que não me atormentes. Porque Jesus lhe dissera: Espírito imundo, sai desse homem. E perguntou-lhe: Qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogou-lhe encarecidamente que os não mandasse para fora do país. Ora, pastava ali pelo monte uma grande manada de porcos. E os espíritos imundos rogaram a Jesus, dizendo: Manda-nos para os porcos, para que entremos nele. Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, onde se afogaram. Os porqueiros fugiram e o anunciaram na cidade e pelos campos. Então, saiu o povo para ver o que sucedera. Indo ter Jesus, viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. Os que haviam presenciado os fatos contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos. E entraram a rogar-lhe que se retirasse da terra deles. Ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe o que fora endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe o permitiu, mas ordenou-lhe: Vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo o que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Então, ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera, e todos se admiravam. Oremos, meus irmãos. Grandioso e eterno Pai, louvamos, pois o Senhor é poderoso. És digno de todo louvor, de toda adoração. E suplicamos, Senhor, nesta manhã, nos conduza, Senhor, para o seio da sua vontade e que nós possamos compreender a sua palavra. Ó Deus, que esse domingo, um dia especial para o Senhor, assim também um dia especial para nós, que possamos adorá-lo, cultuá-lo e aprender da sua palavra, e que o Senhor fale conosco nesta manhã. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Irmãos, esse é um texto muito pesado. Passa aqui uma imagem muito deprimente do homem. Mas, de certo modo, nós estamos deixando de lado a influência do maligno. Muitas vezes nós olhamos para as situações apenas a partir de duas óticas. Primeira, o nosso corpo, a nossa carne é pecaminosa e ela é má, por isso eu devo abster da maldade. E a segunda é que o mundo é mau e ele vai tentar fazer com que a gente caia em vários pecados.
Mas só que tem uma terceira, que é Satanás. Nós normalmente deixamos isso de lado e não pensamos sobre isso. Hoje a iniquidade no nosso país é gigante. Hoje a iniquidade vem se alastrando. E até nesse dia especial acontecerá algo que, de certa forma, é uma ação diabólica. É uma ação maligna. Mas a gente tem deixado isso de lado e achando que somente é porque os homens são pecaminosos e pecadores. Mas há uma ação muito grande. Então, há uma tríade contra nós: a nossa carne, o mundo e o próprio Satanás. E nesse texto nós vemos, de certa forma, o que nós éramos antes de Cristo Jesus. O que nós éramos antes de receber o Espírito Santo. Podemos até não ser controlados desta forma por um espírito maligno, mas a nossa vida era baseada nas obras do mal. Nós fazíamos o que o mal desejava. E esse homem está mostrando para nós o que o mal é capaz de fazer com quem não tem Jesus Cristo. O que o mal é capaz de transformar a sua vida em uma vida de dor e sofrimento. Veja que aquela sociedade não conseguiu resolver o problema daquele homem. Aquele homem era oprimido pelo mal, ele estava sofrendo, ele estava preso, ele era tão forte que as correntes se quebravam, ele não tinha roupas, ele andava de um dia para o outro, entre os sepulcros, entre o cemitério, e ali sofrendo e sofrendo e sofrendo. A sociedade não conseguia resolver. É melhor afastá-lo, deixar ele lá no cantinho, onde ninguém vai, porque a gente não tem capacidade para resolver. De certa forma, hoje nós vivemos isso. Hoje as pessoas colocam a ciência acima de todas as coisas e falam assim: não, isso é doença e eu vou te mandar lá para aquele consultório para resolver seu problema. Isso é isso, aquilo e aquilo outro. Sempre temos uma boa desculpa. Mas nós não podemos deixar de pensar que há uma influência demoníaca agindo em nosso meio que estão fazendo com que as pessoas sofram cada vez mais. Talvez se esse homem estivesse hoje aqui, nós teríamos uma dúzia de doenças para colocá-lo. Mas essa doença, hoje em dia, não tem cura. Essa doença, por mais que a gente trate com alguns medicamentos, dizemos sempre assim: não, se cuide, faça isso, faça aquilo, mas você vai ter que conviver com isso o resto da vida. Isso é doloroso para quem está sofrendo. Mas veja que quando Jesus chega na vida daquele homem, aquilo acaba instantaneamente. Porque é a palavra de Deus. Porque Jesus é aquele que tem o poder para salvar, para curar definitivamente. Às vezes a gente diz que algumas doenças não têm cura, mas se a gente tratar como pecado, ela tem perdão. E aí, a salvação. E continuando, ele sofre e ele exclama a Jesus. Lembre que o diácono Lucas, semana passada, disse assim, que os discípulos estavam maravilhados e diziam: quem é este? E o endemoniado, lá no verso 7, responde aos discípulos, dizendo: Filho do Deus Altíssimo. Jesus Cristo é aquele que tem toda a autoridade. É aquele que nada para. Semana passada, uma grande tempestade não o parou. E agora, um grande endemoniado, uma legião, não o parou. Ele tem autoridade para transformar a minha e a sua vida, independente da circunstância que você esteja vivendo. Você pode estar passando por momentos difíceis, desafiadores, momentos que você acha que não tem solução. Mas Jesus Cristo é a solução para isso. E não estou dizendo que você terá uma vida fácil, uma vida tranquila,
uma vida só em deleite. Não. O verdadeiro problema da sua vida é resolvido por Jesus Cristo. É aquele que tem autoridade para lhe conduzir à casa do Pai. Tem autoridade para te dar salvação eterna. E os restantes dos problemas são mínimos diante de um problema que é resolvido eternamente. De uma vez por todas, você pode ter a salvação e nunca mais perdê-la. Continuando, Jesus então envia aqueles espíritos imundos para uma manada de porcos. E aqui há uma outra ênfase na nossa sociedade hoje. Nós choramos mais pelos animais lá fora do que por um homem. Porque aquele vizinho nosso que está sofrendo, mas se alguém brigar com o cachorro daquele homem, dá um problema seríssimo. Se a gente, sem querer, mexer num ninho de maritaca e cair um ovo, a gente é capaz de ser preso. Mas se você matar alguém, talvez você nem preso vá. Você saia da cadeia antes, saia da delegacia antes do policial. As coisas estão invertidas. E é exatamente o que acontece aqui. Há um homem sofrendo muito, com uma legião de demônios, e aí os demônios vão para os porcos se atiram no abismo, e os homens ficam tristes e contra Jesus por causa dos animais. Mas o que mais importa para Jesus é você, é a sua saúde, é a sua salvação, e não os seus animais. Essas coisas são muito boas neste mundo, mas não são prioridades. Jesus não morreu pelo seu animal. Jesus não morreu pelas tartarugas. Jesus morreu por você. Jesus não se fez animal. Jesus se fez homem. O foco de Jesus é sempre o homem. Sempre salvar o perdido. Então, no final, Jesus já está dentro do barco e aquele homem que era possesso diz assim: Jesus, por favor, eu quero ir com o Senhor. E aí, o que a gente esperaria? Venha comigo, vamos embora. Mas Jesus faz algo muito interessante aqui. Ele fala assim: não, você não vai comigo. Você vai voltar para sua casa e vai pregar o evangelho. Vai pregar o que eu fiz por você. Então, nesta manhã, depois de você ter um encontro verdadeiro com Jesus Cristo, de você ser transformado pelo evangelho, de você não sofrer mais a opressão demoníaca, eu digo para você, volte para sua casa, pregue o evangelho, faça discípulos. Esta é a ordem de Jesus. Nós não podemos nos aproveitar de bênçãos maravilhosas, guardá-la dentro de um baú, debaixo da nossa cama, debaixo de 7 chaves, e achar que está tudo normal. Esse é um presente maravilhoso que você tem. E assim como aquele homem que era endemoniado, teve a oportunidade de pregar o evangelho para os seus. Não perca essa oportunidade. Isso é maravilhoso. O Deus Altíssimo, aquele que não precisa de nada de ninguém, confiou uma tarefa seríssima a você, para salvar outros iguais a vocês. Que o Senhor nos abençoe.